Fala, Marcos Almeida, tudo bem? Ei, meu irmão, tudo? Beleza? E você? Tranquilo. Agora melhor, a boa companhia é sempre bom. Que legal, cara. Eu tava aqui confuso Ah, entre os meus perfis, porque tem tu aqui entrou, o você entrou num aí pessoal. e mudou. Tu entrou num aí e mudou. É, que na verdade eu também tava com a internet um pouco ruim aqui, Aham, do 4G, e aí eu aproveitei para colocar o Wi-Fi também. legal. Obrigado pelo convite, vamos lá trocar essa ideia, né? Não, A turma tá eu que chegando. agradeço. Sempre um prazer conversar contigo, porque a conversa é diferenciada e profunda. Agora, se prepara, Eita! porque hoje eu vim preparado, hein? Ó, o caderno tá aqui, Ixi! já vim com a filosofia toda estudada. Entendeu? Os reformados, vim com a parada toda, né? Hoje eu vim com toda a artilharia, entendeu? Então você Eita, meu Deus do céu. Estou me acusa. sentindo um tribunal aqui. Não. É para você ficar de boa, mas não vai ter alívio, não vai ter alívio. Vamos Primeiramente, lá. eu queria que você falasse desse momento que eu sei que você teve filho agora há pouquinho tempo, né? Então, com esse É, cenário super diferente que a gente está vivendo, que já muda toda a rotina, é. mas a paternidade é um negócio belíssimo, assim, até de inspiração, né? Eu tô com um pequenininho aqui de 2 anos e pouco, e a cada dia, Parabéns. cara, é um aprendizado, meu irmão. Um negócio assim, um verdadeiro renovo da prática de entender algumas coisas. E aí eu queria que você situasse assim, o teu momento como um artista, como um pensador, como uma pessoa que tem a criatividade dentro do teu cotidiano. Como é que tem sido esse momento da paternidade de um filho novinho, sob toda essa pandemia, esse cerceamento da nossa Uhum. liberdade, como um vetor criativo, de inspiração? Como tem sido esse momento? Assim? Eu acredito que a paternidade, ela é o ápice, né, da trajetória do homem, né? Uhum, Tanto o homem quanto a mulher, os dois, né, nasceram para serem pais e mães. uhum, Isso não quer dizer que você tem que ter filhos biológicos, né? uhum, Mas, inclusive, na própria Bíblia, quando fala sobre os pais, os filhos, tem um relato lá em Gênesis, se eu não me engano, que vai falando, fulano foi filho de ciclano, que foi neto de não sei quem. Aí chega uma hora que fala do Jubal, uhum, né? Aí chega e fala assim, Jubal, no meio daquela toda aquela uhum, crônica ali, aquelas biografias, chega e fala do Jubal, que o Jubal foi pai de todos que tocavam flauta. uhum. Então, a paternidade, ela tem a ver com ser pai de ideias também. Isso é uma coisa que eu aprendi com o meu sogro, né? Maneiro. O Simonton, que é pastor aqui em Vila Velha, onde eu estou agora refugiado, fugindo Refugiado. fugindo do coronavírus. Eu moro atualmente em São Paulo e nós viemos para cá justamente por conta da chegada da Cecília, que é a nossa terceira, né? Nosso terceiro filho. Tem o Joaquim, a Isabel e agora a Cecília. Então, para criar um ambiente um pouco mais acolhedor, mais seguro para a Débora, Sim. minha esposa, e para a Cecília, nós entendemos que melhor seria aqui, Uhum. né? E é incrível como que no meio dessa guerra, né, você consegue celebrar, Sim. né, ter alegria, né, e você descobre que a vida realmente é uma mistura, né? Uma mistura, esse entrelaçamento de dores e alegrias, de desencantos e utopias. Sim. Então, quando você olha ali no berço, né, aquele bebê, você consegue ter esperança, você consegue sorrir, você consegue se alegrar. Você só não pode ligar imediatamente a televisão, senão dá Não, choque é, anafilático. é, é um confronto, né? Porque você vê,
eu ver um gestinho ali, um gesto de um sorriso, uma coisa que te dá aquele senso de esperança, de alegria, de sensibilidade ao sustento e à própria paternidade. Aí quando tu vira pra TV, parece que o mundo está acabando ontem, né? Parece que o relato acabou ontem e a gente está aqui numa terra arrasada. Não sei, cara, eu nem sei avaliar o que está acontecendo, porque é tão gigante que misericórdia. Mas é um antagônico de situações, né, cara? São duas coisas bem antagônicas, mas a vida é assim, né? Uhum. A gente sempre tem essa coisa, até mesmo na nossa tradição, a tradição cristã, né, que fala de dois endereços, né? Então, os homens saíam para as portas da cidade para fazer negócios, mas voltavam para a tenda, né, onde eles habitavam ali, e ali já era uma outra dinâmica, a dinâmica familiar, ela é distinta dessa dinâmica da cidade. Então, eu acho que até um dos papéis dos pais é justamente criar essa proteção, né, que não seja tão assim hermética, ao ponto de deixar a gente alienado da sociedade, mas de dizer assim, cara, daqui para dentro é outra coisa. Outra Aqui é a realidade. gente. E nesse lugar aqui de acolhimento, graças a Deus, a gente está na casa do sogro e da sogra, do avô e da vovó, né? Uhum. E aí eu tenho tido ajuda, assim, mais do que ajuda, né? Todo o suporte deles com as crianças aqui. E tenho tido também um tempinho para compor, né? Fruto dessa quarentena é a música nova, quando a gente voltar, que saiu, assim, uma playlist muito importante, assim, do Spotify, que é a Divina MPB, que é um marco, assim, para a nossa caminhada, né, dentro de uma perspectiva de trabalhar aquilo que você falou na introdução, né, as cenas, né, e compreender que existe a cena gospel, que existe a cena da MPB, existe a cena do pop, existe a cena do rock. E a primeira playlist da minha história foi a nova MPB. Então foi uma coisa bem interessante, fruto desse tempo, dessa loucura toda, da quarentena, uma música que chega nesse espaço, e esse espaço onde é a ágora, né? É um lugar onde todo mundo encontra, todo mundo pode falar, né? E eu estou muito feliz de poder falar com essa galera aí. Eu me lembro de uma conversa nossa que deve ter durado, sei lá, umas 2 horas. Estava até no metrô falando sobre Lincoln. Poxa, usa esse termo cena. E é uma profundidade que vale muito a pena tocar nesse assunto, que eu acho que você milita nesse lugar, né? De desenvolver a reflexão e o pensamento sobre a nossa música, o que a gente apresenta como cena musical. E aí eu queria remeter, porque as minhas informações a teu respeito, Marquinhos, sempre foram lá com a Heloísa Rosa. Eu me lembro de um amigo comentar a respeito de você na Igreja Batista de Contagem. Do tipo assim, eu vi o Marcos na Igreja Batista de Contagem, e aí vem a turnê da Heloísa, que eu acho que é um ápice desse período. E aí eu estava assistindo aquela live com o Ramon, e eu achei engraçadíssimo, cara, o lance da ruptura, que eu queria que você repetisse, a cena da maçaneta. Legal. Eu acho que aquilo ali tem. Se um dia tiver um vídeo com uma moldura, aí tinha que ter um vídeo com essa moldura. Tipo, alguém na maçaneta. E aí, tipo assim, aí se alguém perguntar a respeito, eu explicaria. Mas um abstrato da parada da maçaneta. E aí, aquilo ali foi um marco. Tem a ver com a parada do Nárnia, tem a ver na parada do portal. Queria que você voltasse nesse assunto para a gente comentar a respeito disso, porque eu acho que ali tem um momento ali de ruptura tua. E aí eu queria que você falasse sobre isso. Tá, jóia. Antes de falar, só dar aqui boas-vindas aqui ao César, Beliene, ao Ayrton, né? Que são os dois que eu conheço aqui. Tem uma turminha boa que já entrou aí. Que bom que vocês estão aí no papo.
Legal. É, Cezinha é meu parceiro de longa data. Aí ele falou que ele te conhece, Cezinha é o Mulambina. é o Mulambo, né? Ele falou que tem um papo do Mulambo, né? Mas depois a gente conta. É, essa história é boa. Mas a história da maçaneta, cara, assim, para a turma que já chegou aqui na sala, porque algumas pessoas perguntam assim, né, por que que eu fui para esse caminho, né, assim, que acaba sendo uma espécie de trítono, né, de tensão permanente dentro da narrativa até então hegemônica de uma música gospel, né? Por que que eu nunca usei essa terminologia? Por que que eu continuo tocando no louvor da igreja? Por que que eu visito as igrejas? E por que que eu chamo a minha música de MPB ou de rock, Uhum. né? Isso se dá por causa de algumas coisas. E eu acho que o momento mais marcante, né, que foi um rompimento, né? Eu gosto de usar mais a palavra rompimento do que ruptura, porque ruptura às vezes implica um corte, né, uma descontinuidade. Uhum. O rompimento, ele simboliza mais uma questão de expansão, né, de continuidade de uma jornada, Uhum. de uma descoberta que vai acontecendo, e eu acho que nunca deixa de acontecer até hoje. Eu Uhum. estou nesses desdobramentos. Mas dentro desse contexto da Heloísa, né, eu tocava teclado, talvez algumas pessoas que estão aqui não lembram disso, mas eu era mais magrinho, tinha um cabelo grande, ficava escondido atrás do teclado, fazendo as notinhas mágicas ali, para aquele tempo que acabou ficando conhecido como Mover de Adoração, né? Nessa época eu conheci um grupo de missionários americanos que moravam em Nova Lima, lá em Minas Gerais, ali do lado de Belo Horizonte. E eles me convidaram para ir com eles numa viagem missionária, onde eu seria o músico, o ministro de louvor, né? E eles falaram comigo que ia ser na Amazonas, né? Na Amazônia, lá no meio da Já floresta, dentro de uma comunidade que pertencia a uma cidade chamada Maués, né? Maués. É famosa na fabricação de guaranás. Isso, exatamente. Mas só que para chegar lá, você tem que descer em Manaus, pegar um barco 24 horas e aí você chega lá. Acho que para ir são 18 horas e para voltar é 24, que é contra a corrente. Negócio assim. Só sei que foi uma viagem mágica, foi lindo, sim, conhecer o Brasil profundo, né? Aquele Brasil que não está nas capas dos jornais, não está. É um negócio assim muito louco. Ver os ribeirinhos, ver as nações indígenas ali, Uhum. né? E, enfim, chegando lá, a gente ficou hospedado na casa de um farmacêutico da cidade. Ele e a sua esposa eram líderes ali da comunidade e havia uma igreja pequenininha onde aconteceria essa conferência missionária, Uhum. né? Então eu fiquei responsável por diariamente estar ali de manhã, de tarde, de noite, tocando. Então eu Uhum. cheguei a sangrar os dedos, assim, foi um negócio. E quem viveu aquela época sabe que era tudo muito intenso, muito espontâneo e era de rasgar o coração, era assim. E então eu ficava ali, né, com muita tarefa, era muito trabalho e sozinho, livre para tocar, para cantar. E lá também, nesses dias, 2 dias depois, assim que eu já estava lá, eu senti no coração de fazer uma música, sabe, que alcançasse aqueles dramas ali, porque eu olhei uma vez, assim, lá de cima do púlpito, do palco onde a gente estava, e
e a porta estava aberta, e do lado tinha uma casa muito simples, feita de palha, assim, e dois índios, assim, pequenininhos, Uhum. olhando de lá da casinha para o culto que estava acontecendo ali. Isso Uhum. me incomodou profundamente, porque a gente estava lá na nossa viagem, né, mística, e eles lá, assim, olhando, assim, Uhum. e eu cheguei na casa onde estava hospedado e eu fiz uma música para eles, chamada Uhum. né, que acabou que a Palavra Antiga gravou lá naquele CD onde tem Deus Onde Estás, que é a Almeida Casa, Almeida K, tá falando aqui. Que é: olho para os céus, de lá vem o meu socorro, Pai da eternidade, me mostra o que é o amor. Eu não falo de índio, eu não falo de cabana, eu não falo de nada, de oca, Uhum. mas a emoção por trás daquela música é essa cena, né, que me comoveu bastante. O fato deles estarem Uhum. fora do nosso ambiente cultico, né? Bem, esse foi o meu primeiro dilema aí. Mas o principal, que talvez, né, explodiu minha cabeça, assim, certamente toda a minha história, esse foi o mais impactante, assim, no sentido de um rompimento espiritual, foi quando acabou. Uhum. Quando acabou a conferência, saímos para jantar, como sempre fazíamos. Depois do jantar, foi bater naquela depressão pós-culto, que é comum, né? A adrenalina dá uma baixada, né? Dá uma baixada. O Alexandre Pilar tá falando aqui. Alexandre, É o será que Xande. É o Xande? É o Xande, é o Xande. Mesmo, Xande. É a conferência da Aliança a Aliança não sei o que mais, agora esquecida. Não Ah, sei o é. que da restauração. Uhum. Depois você coloca direitinho o nome. Thomas Padley, né? O Rick, Uhum. enfim. Aí, cara, É, terminou é essa galera mesmo, porque o Xande é, caminhou com essa galera, lá com em o BH. Thomas, né? É, com o É Thomas. isso aí. É o Alexandre. Inclusive, o Alexandre tem uma história. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Tem uma Hum, história, não tá aqui não. Tem uma história com um livro meu, do C.S. Lewis, que eu emprestei para esse cara. hum, E ele deixou lá na mesa dele hum. o Alexandre, esse mesmo. Ele levou o meu aqui também. Ele levou o meu do Henry Noel, aquele da Nunca mais Patrícia Tati. devolveu, Hã? né? Nunca mais Aquele, devolveu. não, aquele que tem o quadro do Rembrandt, sabe aquele do Henry Noel, Sim, sim, o filho Filho pródigo, Pródigo. Eu emprestei ele aqui, ele também não me do devolveu. Deus pródigo. Então, só que ele fez pior, porque Hã, ele pegou, deixou em hã, cima da mesa dele, hã. e aí saiu, foi para a Saiu, rua. saiu. Só que a janela estava aberta, Hã. choveu Ih, e molhou o livro. O livro era dessa grossura aqui. Quando eu cheguei lá, ele já era desse tamanho, assim, não cabe nem na tela. Enfim, esse é o Alexandre, é ele mesmo. ele mesmo. Então, acabou o culto, aquela coisa, fomos jantar e foi baixando a adrenalina, a depressão Uhum. pós-culto, né? É, Porque você vive tantas experiências incríveis ali dentro do culto e tem esse choque depois. Porque você chega num restaurante, já não está tocando mais a mesma música que você é. ouviu Não. há 2 horas atrás. Olha o Robinho aí também, Hobbs Júnior. Não está tocando mais o louvor. Às vezes é um brega, às É. vezes é um forró. Rola já aquela sensação de, cara, o que é isso aqui? Uhum. Que mundo é esse, né? E aí nós fomos para casa. Todo mundo meio tristonho ali, final de conferência. E formou-se uma fila indiana, né? A dona da casa, eu, Rick, Thomas, a turma toda. E aí vem a cena que me marcou profundamente, quando a dona da casa, ela põe a chave lá Na na, massa. na fechadura, abre, põe a mão na maçaneta
e antes de empurrar a porta, ela dá um suspiro muito profundo, Uhum. dobra a maçaneta, empurra a porta e fala: voltar para a vida real, né? Cara, aquilo ali me deixou em crise, cara. Deixou em crise. O, o, res- É, o lance não foi nem a maçaneta, o lance foi o respiro. Tipo aquele da é, Hortência, final foi, do Pan-Americano, exatamente. Brasil e É, Cuba. Aquele último lance livre, ela faz assim, ó. Parece que o isso, Brasil tá aqui nas coisas. isso. Eu Aí, respirei junto com ela. Eu respirei e fiquei chocado com a pergunta dela, porque eu nunca havia pensado naquela possibilidade de que aquilo que eu vivi anteriormente no culto não tivesse relação com a vida cotidiana, mas ela trouxe essa questão para mim. uhum, E eu uhum, era muito tímido, não ousei perguntar para ela por que ela falou aquilo. Até hoje, nunca mais falei com ela. Até gostaria, se o Alexandre, que está aqui, tiver contato com a turma lá, gostaria de continuar essa conversa. Mas fato é que tudo que eu compus depois daquele dia foi para dar uma resposta para ela. entendi, entendi. Né? Porque eu fiquei pensando assim, será que aquilo que ela estava dizendo a respeito de voltar para a vida real tinha alguma relação com uma fé mais mágica, no sentido narniano, né? De Narnia, entrar dentro do é, guarda-roupa exato. e, Uhum, e ver Nárnia e depois voltar é, e a Segunda Guerra está rolando ali em Londres? Será que é isso? é. Uhum, Ou será que, de fato, a fé cristã não tem nada a dizer para a vida real? uhum, Será que é isso? Eu fiquei me perguntando sobre isso, em volta desse tema. Depois disso, algumas canções nasceram. É, se eu não me engano, Casa vem depois disso, vem Deus Onde Estás, e tantas outras canções que surgem uhum. para falar a mesma coisa, praticamente, né? Que existe uma vida só. E, e talvez a gente tenha feito uma leitura errada sobre a Bíblia, que a Bíblia ela não é um livro litúrgico, né? Ela não é um livro davídico, Entendi, ela é um livro da vida, entendeu? entendi. Então, Mas, tipo assim, uhum. vai. Mas assim, Marquinhos, por mais que haja uma reflexão dessa ponte, que eu acho que tem uma questão de integralidade, você viveu intensamente uma musicalidade que a gente poderia chamar de vertical, que é essa musicalidade mais de intimidade. Eu acho que aquele momento da igreja brasileira ali, da É. Heloísa Rosa, do Antônio Cirilo, Batista de Contagem, do David Keelan, que capitaneou ali a galera do Danduque ali, do Paixão, Fogo e Glória, ali, Paixão, Fogo, né? Fogo e Glória. Ali o Brasil experimentou uma carga de intimidade, de uma intensidade de uma intimidade com Deus através das canções, que talvez há uma negação daquilo que você faça hoje. Tipo assim, eu não quero mais essa. É uma negação Uhum. ou, ou é uma limitação dessa profundidade íntima? Porque Uhum. em algum momento eu acho que há uma negativa daquilo que rolou. Tipo, pô, bicho, eu acho que aquilo ali está equivocado. Mas o que eu estou dizendo aqui para ti é que havia Uhum. uma intencionalidade de uma verticalidade. Como é que é na tua É. cabeça essa questão vertical intensa? Não uma verticalidade como os reformados falam, que eu vi você citando, conheço essa teologia, da graça Uhum. comum. Porque é diferente o Caetano Veloso falar da natureza de alguém que Uhum. conhece Deus na intimidade falar da natureza. É bem diferente. Bem Uhum. diferente. Porque quando o Eclesiastes o cara fala,
pôr o vento, como é que a gente vai explicar como é que é o osso dentro da criança está no ventre da mulher? Tu vê que o cara está numa profundidade que o poeta que não conhece Deus, ele não consegue, nem ele consegue. Ele faz a observação, mas ele não tem um mergulho profundo. Ali na Heloísa Rosa, eu acho que você experimentou a verticalidade nesse momento profundo. E às vezes eu acho que é uma negativa disso, do tipo, não precisa desse exagero. Não, eu vejo como um rompimento. Por isso que eu gosto mais da palavra rompimento que ruptura. Uhum. Eu cheguei à conclusão que eu não precisava fazer a música Casa de novo. Eu não precisava fazer a música Esperar e Caminhar de novo. Eu não precisava me autoplagiar, né? Uhum. Porque Uhum. criar, o processo criativo, como eu entendo, Lincoln, ele só existe quando você cria algo diferente de você mesmo, entendeu? Entendi. Quando você reproduz aquilo que já existe, mesmo que tenha sido criado por você anteriormente, você está se autoplagiando. Uhum. Né? Eu acho que é um plágio. E na minha cabeça, assim, eu consigo conciliar as duas temáticas, tanto essa verticalidade que um amigo meu na época, em conversas comigo, ele ficava falando, cara, é vertical, mas tem uma coisa diferente no jeito que você compõe. Porque é uma música que pode tocar na igreja, ele falava isso, mas pode tocar ali na balada ali embaixo. Sim. Né? Quando ele me falou isso, eu falei assim, cara, esse cara é maluco. Porque eu não me preocupava com isso, onde a música ia tocar. E até hoje eu tento me policiar em relação a isso. Eu acho que te interromper. Eu consigo ver na tua música essa horizontalidade. Eu consigo ver simultânea a uma verticalidade. O que me impressiona é que a verticalidade que você experimentou, ela parece mais interior. Ela é digna daqueles que conhecem uma intimidade maior. Essa, o cara que é de fora, ele não consegue. Ele não consegue entender. Não consegue. Aí, talvez. porque se você viesse de uma conversão de fora e não experimentasse essa profunda verticalidade, para mim isso é muito natural. Natural. É como alguns que eu vejo. Mas de um cara que experimentou um movimento mais profundo de adoração extravagante, é como se ele falasse, cara, eu renego isso aí. Isso é demais. Eu preciso ser mais horizontal. Eu não penso nesses termos, não. Uhum. Eu penso que é possível você chamar o Dunamis para conversar com Djavan, entendeu? Eu acho que acho que é possível você... Isso aí é tipo utopia, bicho. Porque eu já fui no ensaio do Djavan e não dá nem para eles entrarem, brother. Eles não conhecem aqueles compassos. Eles não estudaram nem um 6/8, Marquinhos, com todo respeito. Não, mas isso é na entendeu? música, não né? Tem conversa. É porque você está falando de tema, né? De tema, de Não, assunto, né? não. Eu estou falando Então, de ambiência, eu estou falando de cena, porque eu conheço essa cena. Talvez você não. Tá. É o Mas, lance da assim, cena. eu já fui, por exemplo, na casa do Milton Nascimento 3 vezes, a convite dele. A linguagem que esses meninos usam, eles não conseguem entrar lá. Não conseguem. Não conseguem. Quando eu disse juntar os dois, pelo que eu tinha entendido da sua pergunta, quando você fala negar um movimento de verticalidade, Uhum. é porque eu não faço esse raciocínio assim. Eu acho que a experiência espiritual, pensando agora na verticalidade, Sim. ela não é contrária à horizontalidade. Ok. Você pega a própria imagem da cruz, né? Sim. Você tem um vértice e você tem um horizonte, né? Você tem esses dois movimentos já no símbolo mais importante da nossa fé, Sim. né?
Então, eu não vejo contradição. Então, quando eu usei a ideia do Dunamis e do Milton, do Djavan, Uhum. é porque um talvez esteja olhando demais para as nuvens e o outro está olhando demais para o horizonte. Ok, ok, Quando eu olho para a cruz, eu vejo esse encontro perfeito. É um entendi. sacrifício, é uma jornada de você lutar contra as polarizações, os ambientes limitadores da sua existência, entendeu? Então, eu consigo ver total diálogo entre a primeira parte do meu repertório, que está lá no primeiro álbum do Palavra Antiga, e a última, Uhum. né? Eu acho que eu estou falando a mesma coisa, sempre. Entendi, Né? entendi. E o coração continua em chamas, porque eu continuo vendo a minha, a minha amizade principal diante de mim, olhando e ouvindo aquilo que eu estou cantando. Entendi. Então, os reformados, inclusive, falando deles, eles usam muito a expressão coram Deo, né? Glória. que é diante da face de Deus, coram Deo. Então, tudo que nós fazemos diante da doce face de Deus. Não necessariamente você precisa estar cantando louvores a Ele, né? Uhum. Esse é um legado importantíssimo da Reforma Protestante, né? Que inclusive rompe, né? Rompe com toda uma tradição artística católica, Uhum. e você pega até os quadros, né? Os quadros católicos medievais, e compara com os primeiros movimentos pós-reforma, né? Já anunciando o Renascimento, você vê um rompimento cabuloso de perspectiva. Enquanto Sim. os pintores Antes- medievais Uhum. davam todo o foco para a questão do celeste, para a questão do, do, Uhum. do, do, do vertical, de olhar para cima. Até as catedrais eram enormes, suntuosas, gigantes, para te deixar menor, pequenininho. Uhum. Você, quando chega na reforma, os reformadores, ao atualizar a teologia, ao devolver a Bíblia para as pessoas e apresentar uma outra leitura da Bíblia, você começa a ver produção de telas, de quadros, sobre a vida cotidiana. Então você tem Um outro olhar, né? Um É, outro olhar. você tem a arte holandesa, por exemplo, que começa a pintar uma senhora derramando leite numa bacia. Então, o quão espiritual, o quão vertical é isso, né? Uhum. Uhum. Continua sendo, porque estamos fazendo diante da face de Deus. O jeito que eu cuido do meu filho, o jeito que eu cuido da minha filha, da Débora, como que eu abraço essa turma toda que está em volta de mim, é a minha liturgia Uhum. ordinária, vamos colocar assim, né? A minha liturgia do dia a dia. Uhum. Então, Lincoln, para mim está tudo junto e misturado. Entendi. E sinto que isso acontece inclusive nos shows, né? Tá aqui Entendi. a Vante RJ falando É arte e o, espiritualidade. é o Tauan. Acho que ele foi teu aluno. É um garoto feríssimo, da banda Vant. Feríssimo. Ah, que massa, cara. E se ele estudou, ele vai ver que isso está muito lá dentro do curso. Aproveitar e fazer uma propaganda aqui. Boa. Quem estiver viajando nisso tudo que eu estou falando, entra no Culto e Cultura, tem um link, um curso chamado Arte e Espiritualidade, onde a Ele, gente conta um pouquinho dessa história ele toda. aprendeu geral, porque a música que ele está produzindo é animal. Ah, eu Aprendeu quero geral. ouvir. Manda aí, Vante, manda pra gente ouvir. Ele aprendeu essa parada aí. Ele A aprendeu. Flávia também fez o curso. Ah, que bom, que bom. Aí, Marquinho, uma curiosidade que eu tenho, também dentro dessa linha, quando você cita lá em Huckmark Keith Green, eu Uhum. fui implantador da Vineyard no Brasil. E eu conheci os gringos que Uau. conheceram
Keith Green Uhum. e pude conhecer um pouco da história. Quando você menciona ali Eu Canto Keith Green, é uma mera estética poética ou Uhum. tem um pouco do conceito do que o Keith Green entendia sobre adoração? Eu acho que tem um pouco do conceito. Eu não conheço a obra dele profundamente, mas amo, de vez em quando ouço, sempre coloco You put this love in my heart, pam, pam, pam. Eu acho animal aquele piano meio Elton John, meio, né? Martelado, martelado. Ele ao vivo, né? As coisas que tem dele no YouTube é uma coisa impressionante, né? Aquele jeitão dele, hippie, Jesus Movement. revolucionário, né? Assim, muito querido ele. Ele era companheiro do Bob Dylan, né? E isso, parece que o Bob até gravou alguma Sim, faixa tocando alguma sim. coisa com ele, não sei se foi gaita, né? Eram muito amigos e o Bob Dylan É. chegou a frequentar alguns cultos da Vineyard e ele é Aham. um cara muito revolucionário no impulso de adoração que a Vineyard proporcionou na América do Norte. Só que ali é enxertado de ideologia. Uma delas, ele Uhum. não só não cobrava para tocar, como não cobrava seus CDs. É, Isso é forte. Isso é forte. é. As informações que eu tinha dele na época era óbvio, né? Isso, inclusive isso era uma tensão permanente dentro do ministério lá da Heloísa Rosa. Vamos fazer sim ou não? A gente é um ministério e Uhum. tal, papapá. Quando eu comecei minha carreira solo, em 2015, eu resolvi adotar algumas coisas, assim. Não sei Uhum. se inspirado nele, mas, por exemplo, nas igrejas, quando eu vou, porque assim, minha carreira foi para um rumo muito para os teatros, para lançamento de disco, para fazer shows, e uma carreira profissional, vamos colocar assim, normal, né? Uhum. Nesse sentido, eu me distanciei muito do circuito das igrejas, que eu faço uma distinção entre a igreja e a cena gospel também, né? Uhum. Apesar de que às vezes elas se misturam, porque algumas igrejas viraram casas de shows e eventos, né? Uhum. Em alguns momentos isso às vezes pode acontecer, depende de como que as comunidades se organizam, né? Mas eu consigo ainda distinguir a igreja de uma casa de eventos, né? Uhum. Então, para mim, igreja continua sendo igreja, púlpito continua sendo púlpito, e o palco, palco, Uhum. né? Então, quando eu comecei em 2015 a minha carreira solo, onde eu tinha uma autonomia maior para decidir os caminhos, assim, a gente entendeu que era focar em teatro, né? Uhum. Então, eu fiz muitos teatros daquele ano. E no final da turnê O Sarau, né, que foi a primeira, a gente fez 50 shows e nós vendemos 30 mil ingressos. Né? Você chegou aí em alguns shows lá no Aqui no, teatro. aqui no Rio, eu É, ajudei ali a é, promover no Teatro Bradesco. isso. Inclusive tinha a Toca, que era a produtora que contratava alguns shows meus, né? Enfim, estamos nessa luta aí, né? No profissional, como músico, entendendo e discernindo isso, né? O que a gente pode fazer no sentido de promover a sustentabilidade desse projeto. Uhum. Mas, curiosamente, mesmo apontando para os teatros, apontando para uma cena autônoma, né, ali, as igrejas continuaram a me convidar, né? Uhum. Uhum. E óbvio, né, seguindo alguns critérios que eu sempre achei básicos, né, como o relacional, né, conhecer quem tá te chamando, por que tá chamando, qual que é o propósito. A gente criou a plataforma Culto e Cultura, que no Sim. início, que no início era justamente para atender essa demanda
das igrejas, né, que me convidavam. Então a gente chegava com uma espécie de seminário, assim, de um dia, 4 horas, 3 horas de duração, onde tinha música, bate-papo, né, alguma reflexão dentro dessa abordagem de arte e espiritualidade, e depois abria para perguntas, e depois terminava com um pouquinho de música. Então eu comecei a circular nas igrejas assim, até me distanciando, evitando o uso da minha imagem associada a esse tipo de mercado, sabe? Que acabou virando muito dessas agendas nas igrejas. Então eu acho que o Keith Green, nesse sentido, ele continua aqui no meu ouvido, sabe? Me ajudando a ser contra a cultura, contra essa cultura de transformar a igreja num palco, assim, né? Não sei se eu consegui plenamente fazer isso. Eu acho que a gente está no caminho. O Culto Cultura acabou se abrindo para outros parceiros, outros amigos, virou uma espécie de blog aqui no Instagram. Tem amigos que escrevem aqui, o Marco Teles, que lidera um coletivo muito importante no Nordeste chamado Candeeiro, com mais de 25 artistas, assim, uma coisa impressionante. Tem a Jaqueline, que é uma professora lá do Ceará, que também escreve, a turma do coletivo Tangente, que é de Goiânia, e todo mundo que está envolvido de alguma forma com essa temática de arte, espiritualidade, de fé e trabalho, em resumo, de domingo e segunda-feira, entendeu? Agora, Marquinho, pegando esse gancho da tua fala, vamos dizer, desse rompimento e essa nova estrada, aonde você acha que você está hoje e aonde você quer chegar? O que seria o ápice dessa estrada? Tipo assim, era o Culto e Cultura ter uma outra galera fazendo, era você estar na cena da MPB, ganhando um Grammy da MPB, o antigo prêmio Sharp, ou da Show. Aonde você quer chegar? Porque é perceptível que você está no desenvolvimento da construção dessa estrada, que você está lutando pelo o entendimento disso, que em alguns momentos ele é até de choque, de tensão. Mas aonde você quer chegar? Então, eu acho que eu ainda quero materializar respostas para aquela senhora lá de Maués, né? Eu quero criar uma canção que quando ela entrar dentro da casa dela, ainda se conecte com aquilo que ela experimentou lá na capela, entendeu? E eu quero que seja normal para pessoas como você, a turma que está ouvindo a gente, amigos, turma da mídia, enfim, que seja normal um músico brasileiro que toca MPB, que toca rock, que seja, e que toca no Louvor domingo, entendeu? Que vai fazer um Rock in Rio no sábado, mas domingo de manhã tá lá tocando no Louvor, entendeu? E isso não ser tipo assim maniqueísta, sabe? Dicotômico. Agora eu estou servindo a Deus, agora não. Mas entender que Deus está ali e a música dele está dizendo algo que se conecta com tudo aquilo que ele crê. Eu acho que isso é mais fácil na América do Norte, nos Estados Unidos, porque eles têm uma outra formação. Então você pega, por exemplo, um cara que eu gosto muito, o Bob McFerrin, né? Bob McFerrin talvez seja um dos maiores cantores, né, vocalistas de toda a história da música americana, né? É um cara que inclusive gravou o último álbum dele em homenagem aos Spirituals, que são as cantigas que deram origem à música gospel americana. Então ele pega os Spirituals, que são aquelas canções que os negros entoavam, escravos, quando estavam ali colhendo algodão. Exato. Que foi o
o protótipo de toda a música americana. Passar pelo gospel, pelo jazz, pelo blues, tudo veio dali. Sim. Então, quando o Bob McFerrin faz um disco em homenagem aos Spirituals, canta Every time I feel the Spirit moving in my heart, I will pray. Ele tá bem resolvido demais, cara. Que ele tá fazendo world music, ele tá fazendo a música do Bob McFerrin, tocando em Montreux, tocando num festival de jazz não sei aonde, tocando em São Paulo, e o culto pegando fogo. Quem é da igreja vai assistir o show dele e fala assim, cara, isso aqui é um culto, entendeu? Uhum. E o cara tá fazendo um circuito de música profissional, normal, entendeu? Mas o interessante, e essa é a informação que um amigo meu me deu outro dia, ele tá lá dominicalmente na igreja, ali assistindo os cultos, sabe? Então eu acho que eu quero um pouquinho além do Bob McFerrin, eu quero cantar, continuar cantando e estar junto nessa ágora da música brasileira, mas não só assistir o culto, mas voltar lá no domingo e Mas o esse, louvor. mas esse é um detalhe importante, sabia? Porque, por exemplo, eu fiz 3 lives com o Getro Alves, Getro Silva, que foi coordenador musical da Whitney Houston, que é meu amigo da antiga, professor da É incrível. Berklee College. E o Getro me falava que a Whitney, ela ia na igreja, mas ela não ia para o púlpito. Então, a própria música americana, ela sabe que quando o cara chega no nível de crossover de secularidade, ela meio que protege o púlpito. É muito normal essas grandes estrelas respeitadas na igreja, mas o púlpito existe essa barreira. A Whitney acontece isso, e o próprio Steve Wonder, que o Steve Wonder também é cristão, parece que é diácono, mas não ministra louvor na igreja. Fica sentado. Então, essa barreira, ela ainda existe até numa cultura americana, foi colonizada pelos ingleses protestantes, que é bem diferente da nossa, né? Porque o católico, com essa coisa que você explicou, separatista, né? De plebe e clero, isso está impregnado na nossa cultura. Mas a cultura americana nem tanto. Mas ainda existe essa proteção no púlpito. Proteção entre aspas, né? Agora eu não sei, cara, porque, tipo, eu converso muito com a turma lá da igreja, né, onde eu tô congregando hoje, em São Paulo, que é a IBAB. Uhum. Como que esse lance de transmitir culto, de filmar culto, transformou o culto numa performance, entendeu? Então isso gera crise, inclusive, talvez aí, não sei se é isso que acontece lá na igreja do Steve Wonder, é que você não tem mais essa proteção mesmo, assim, uma proteção positiva, de tipo assim, cara, nós estamos aqui e é nós, entendeu? Igual os mineiros lá, nós, velho. Não é pro Brasil, pro mundo. É tipo assim, eu, sei lá, vamos supor, eu sou o Steve Wonder, eu, a minha esposa, os meus filhos, o irmão Lincoln e o irmão ali, Vante. Sim. Como é que ele chama lá, o Vante? Você esqueceu o nome dele. Tauan. É o Tauan. O Márcio Jorge acabou de chegar aqui com os 2 olhinhos dele aqui. Então, é muito mais legal isso, porque, tipo assim, você não tem que ficar fazendo performance, já não é mais o Steve Wonder performance músico, é o Steve Wonder irmão. Então, se a gente tiver a capacidade de fazer distinção, entendeu? Distinção, não separação, eu acho que a gente consegue enriquecer a nossa vida. Eu certamente acho que isso não é fácil para o próprio músico, porque, por exemplo, até mesmo ali na IBAB, quando eu desço do púlpito lá, tem umas 5, 10 pessoas que não tiram foto. Entendeu? Isso é muito chato. Entendeu? Não é porque eu não quero tirar foto, eu amo tirar foto. Eu amo conversar com as pessoas. É porque, tipo assim, cara, às vezes o Ed tá ainda terminando a mensagem dele.
e vem uma pessoa, entendeu? Uhum. Perde essa noção de que ali é um culto, que Uhum. ali nós estamos em outro espaço, ali não é entretenimento, ali não é um show, Sim. entendeu? Uhum. Então, mais um pepino aí para resolver, porque É, e é. talvez seja a igreja brasileira É. que tem que resolver isso, Uhum. entendeu? Não sei se o Steve Wonder vai ter paciência para resolver isso, porque já está É. em outro É, patamar. exatamente. Da cultura americana é muito interessante essa sua observação, porque o que, que aconteceu? O Getro, na minha conversa, eu que sou um cara muito envolvido, que amo esses assuntos, o Uhum, Getro ele mergulhou na cultura negra, porque ele é um negro que foi andar com negro, com toda aquela cultura segregada americana em relação à uhum, música, em relação ao cristianismo e ao protestantismo, a tudo. Nesse mergulho da Igreja Negra, há uma crítica de que os artistas saíram da igreja e se secularizaram por performance. Porque a secularização, ela meio que compete pela performance. Então o cara acaba sendo um exímio performance para poder se destacar na cena secular. E aí, quando ele faz a viagem de retorno, há essa, entre aspas, proteção. Tipo assim, aqui não é performance. Porque o é, cara desenvolveu uma carreira de destaque de performance. E o americano, ele é mágico em performance. Tipo assim, é, ele é o ápice da performance. A uhum. estética para ele é às vezes mais importante que a essência musical. Então, esse caminho de volta não é um corporativismo tipo assim, não, aqui a igreja você não toca. Não, eles são super respeitados. Tipo assim, é muito legal que você esteja aqui, mas aqui não é performance. Tipo assim, E- entendeu? Mas eu gosto dessa linha, né? Eu só acho que a gente tem que dar um passo além. Tipo assim, não é performance, não deve ser. Mas como é que faz para a gente criar um ambiente onde o Steve Wonder possa se despir do performático Uhum, e cantar uma canção de uhum, adoração, um hino, e a gente não uhum, ficar assim, ah, Steve Wonder, entendeu? uhum, Eu não sei, eu acho que é uma coisa muito mais cultural para a gente desenvolver e passa muito por uma igreja que, que vá se vá aumentando assim o seu capital relacional, vá aumentando assim é, a sua força relacional ao uhum, ponto da gente não precisar performar tanto, mas uhum, simplesmente ser, né? Simplesmente uhum, ser. E aí não interessa se está desafinado, se não, se está. uhum, Por isso que eu acho lindo a igreja, sabe? uhum. Porque às vezes, não sei se já rolou isso com você, às vezes eu tô no culto, assim, aí eu vejo, o cara tá lá, o cara se esmerando para fazer um. O máximo. Aí Uhum, chega uma irmãzinha desafinada, velho, sim, mas com aquela unção, com aquela oração ali já não. E, e é isso que precisa, entendeu? E uhum, aí o fogo cai, e é um culto abençoado, entendeu? Porque ali é outra lógica. uhum. Não interessa tanto se tá afinado. É legal estar afinado, beleza. É, É é, legal estar no grid, é legal ter lá a luzinha, papapá. Mas não é isso. não. E Não às é esse. vezes, e às vezes funciona sem nada disso. Funciona. O César tá falando assim, o show pode virar um culto, mas o culto não pode virar um show. É por aí. É. É. É fácil escrever, difícil fazer acontecer. É, mas Difícil. isso eu acho, Lincoln, que isso passa por uma igreja cada vez mais relacional. Uhum, Então, quando você, numa igreja como a IBAB, por exemplo, né, que é a igreja onde eu estou congregando hoje, isso é quase impossível, entendeu? Isso é utópico demais, porque nós temos ali no auditório 2.500 pessoas, uhum. entendeu? Eu não conheço, não tenho amizade com 500, se for 500 é Perfeito. muito. É, perfeito. Uhum. Então isso passa muito por aquilo dentro da linguagem nossa, né? Um É, discipulado, um tempo assim, isso. e vai E assim, demorar, né? Mas Marcos, espaços como esse, a gente refletindo, conversando, a gente vai aprofundando o pensamento de até entender nossa cultura, de tratar isso de uma forma mais amena,
sem essa coisa do artista, entendeu? Aliviando essas coisas, né? Porque a conversa e a reflexão vai aprofundando a compreensão mais profunda do que você está fazendo ali, né? Porque quando o cara ali vai para verdadeiramente adorar, ele perde esse sentido de ficar assistindo quem está fazendo, né? Quando o cara vai fazer culto, ele não tem tempo de lembrar quando você desce do palanque, entendeu? Do palco, da plataforma. Isso é para quem está meio preocupado com a performance, com o que você apresentou. Se o cara está ligado, ele meio que desliga dessa observação, como você falou, ele desliga a observação meio do desafinado, ele desliga da observação da performance, né? Ô, Lincoln, eu tô preocupado aqui dessa live cair, que já são 7:02. Faltam 2 minutos, cara. Eu queria te agradecer, muito obrigado. E você foi muito gentil, muito generoso. E palavras finais com você. Você tem 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto, presidente. 1 minuto. Então, quero agradecer também você pelo convite. Incentivo vocês aí a conhecerem um pouquinho mais do culto e cultura, quem não conhece. É um caminho legal para a gente conversar sobre esses assuntos. Conheço o curso também Arte e Espiritualidade. E vamos que vamos, né? Vamos compartilhar essa vida inteira aí. Valeu. Marquinhos, Deus te abençoe. Muito obrigado. Legal, você conferiu mais um podcast do Lincoln Lira. Sou eu por aqui. Obrigado pela sua companhia. E a gente se encontra. Fique muito à vontade a conferir todos os nossos conteúdos nas nossas redes sociais, através do Instagram, a nossa super conta no YouTube e também através do Facebook. Fique muito à vontade e a gente se encontra até um próximo encontro. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau.